Todos nós temos um script de vida que dirige inconscientemente o nosso comportamento ao longo dos anos. E essa frase eu tirei da Teoria do Script da Vida do psiquiatra Eric Berne. Miga, você não sabe! Pera, tá na hora! Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcast! Hello, pessoal! Hoje eu vou começar aqui com um chazinho de camomila, porque tudo que eu quero é relaxar e descansar. E vocês, migas, como estão? Bom, gente, hoje eu vou no chazinho de boldo, que esse calor me deixou zoada, entendeu? Então eu já vou num boldinho, que eu sou um animal do outono, vai ser melhor para todo mundo. Bom, gente, hoje eu tô fresquíssima, porque eu já tomei meu banhinho, estou de cabeça lavada, tô aqui uma princesa. Então, meu chá do dia é o chá de hortelã. E o meu chá de hoje é o chá branco, mas eu tenho uma boa justificativa. Eu descobri, gente, que eu sou a senhora dessas 4 mulheres. Além de eu ser de verdade a mais velha, eu sou, assim, a de espírito mais velho. Então, o chá branco é o melhor chá para o rejuvenescimento. Essa é a minha escolha de hoje. Bom, então vamos ao tema do nosso episódio de hoje, que na verdade são 2 temas. São os scripts de vida e a amizade na vida adulta. E, bom, quando a gente fala dos scripts de vida, a gente para pensar que, na verdade, eles se formam durante a nossa infância. Ou seja, quando a gente ainda é criança, a gente vai criar na nossa cabeça tudo aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. E todos esses sentimentos e essas idealizações que a gente tem são observando os adultos, observando nossos pais, enfim, e comparando a vida deles com a nossa futura vida. São essas situações externas, né, que influenciam a gente. E essas crianças, né, que um dia fomos, elas vão criar uma espécie de um manual de sobrevivência, né? Que vai ditar tudo que faremos. Sim, total, Vicky. Acho que tem essa coisa dos scripts, né? Que a gente tem... Porque é isso, né? A gente faz na nossa escola, aí quando acaba a escola, a gente vai pra faculdade, quando acaba a faculdade, a gente arranja aquele emprego que vai dar um salário legal pra gente morar sozinho, ter a nossa própria casa, daí vai casar, vai ter filhos... depois vai se aposentar e tudo mais. Então, esse acaba sendo um script que ele impera aí, né? Pelo menos, né? Para algumas pessoas, mas para a maioria é um pouco esse o script que queremos ter, né? Porque eu também penso assim que é um script que era muito... É muito geracional. Lógico que tem ainda muita coisa, mas eu sinto que a gente que cresceu mais lá pros anos, né? Nascemos ali nos anos 90, ainda era muito forte as referências que a gente tinha, tanto em casa... como de filmes, novelas e coisas, Esse script era muito bem estabelecido, assim, muito padronizado, né? E a gente claramente se pautava nisso e foi construindo essa imagem na nossa cabeça. Sim, e... Bom, vou dar um exemplo meio pessoal aqui, falando nisso, né? Sobre seguir exemplos e tal. Eu acho que nós 4, a gente meio que foge de um script aí da vida ao escolher fazer arte, né? Acho que isso também já é uma fuga da vida que nos é dada, né? Da pauta ali que a gente tem que seguir. E comigo foi meio diferente, assim, porque eu tenho pais artistas e eu tentei fugir disso. Cara, foi muito louco, assim, os meus scripts da vida são uma coisa meio bagunçada. Comecei ali aos 15 e tal, vim para São Paulo para ser modelo. Aí aos 19 eu falei, não é isso, volta para Campinas. Aí eu já fazia teatro na época, né? Pensei, puta, será que eu vou pro teatro? Não. Tentei fugir disso. Prestei nutrição, cara. A rainha do junk food. Letícia sabe bem. Prestei nutrição. Mas aí também, prestei nutrição. Obviamente, eu não passei, porque eu nem estudava direito para isso. Não era uma coisa que me alimentava. Não era para ser.
E aí voltei para São Paulo mais uma vez, ainda como modelo. Depois voltei para Campinas de novo, fiz cursinho. Aí sim eu cansei de lutar. Falei, bom, acho que é o teatro. Aí aceitei que era o teatro, passar por todos aqueles dramas, né? Ah, meu Deus, o que será de mim no futuro, lá, lá, lá. Ainda viva este drama, né? Acho que como todos nós, artistas. Sim. Mas aí também, quando eu achei que estava resolvido, a vida veio e me deu mais um tsunami. Falou, não, agora você vai ser recepcionista de eventos, gata. Aí foi lá, Bebê Silveira com o seu terninho, então ser recepcionista de eventos. Aí, de novo, falei, não, volta pro teatro. Voltei, depois a vida veio de novo e falou, agora vai ser garçonete essa gata aí. A vida não parou de me surpreender, Não o diretor para. da vida me catou de... E Que amiga, jeito. sabe o que eu fiquei pensando? Você falou, né, que seus pais são artistas. E, tipo assim, pra mim é totalmente o oposto disso, né? Tipo, a minha mãe professora, meu pai jogador de futebol, assim, nada a ver com nada de arte, assim. Eu não tinha nenhuma referência artística na família. Mas eu sempre, enfim, lia muito, assistia coisas e me interessei por arte muito nova. Eu tive essa sorte, assim, de entender que talvez esse fosse o caminho, mesmo sem saber que era isso, sabe? E aí eu comecei a estudar teatro com 16 e eu ficava sempre pensando assim, tá, eu quero continuar fazendo teatro, mas o que eu posso fazer da minha vida para trabalhar enquanto eu faço teatro? Eu não A grande acreditava. questão, né? Sim. Sim, mas era uma certeza. Eu não sabia. Pra mim, teatro, arte, não era profissão mesmo, assim. Então, era certo que eu queria fazer teatro, era certo que eu ia fazer, mas eu não conseguia entender, assim. Também acabei fazendo outra faculdade, nada a ver, nem uso. Depois que eu me formei, eu demorei uns 5 anos pra fazer colação de grau, gente. Eu não fui nem na colação de grau, assim. Amiga! Não, já que a gente tá nesse momento currículo vitae de cada uma, a história é ótima também, gente. Eu, bom, também já fazia teatro, né, desde adolescente. E aí, quando foi chegando essa época de prestar vestibular e tal, eu já fazia um curso profissionalizante de atriz. E eu lembro de virar para meus pais e falar, tipo, não, eu vou ser atriz. Tipo, é isso, né? Já defini meu script, já tá aí. Aí minha mãe virou e falou assim, não, mas você também precisa fazer uma faculdade, precisa ter um outro curso, porque vai que não dá certo. Aí ela falou, vai fazer moda. Ah, eu passei por isso também, Muito Vicky. bom, Também muito prestei moda. Tipo, não é que ela falou, vai fazer medicina, vai fazer direito. Não, vai fazer moda. Maravilhosa. Tá bom, eu continuei na arte, então deu tudo Arrasou. certo. Vai fazer teatro e vai trabalhar com o quê? É. Mas, gente, olha que engraçado. Já eu fui pro outro caminho. Eu já tava nessa ideia do script da vida e eu tava pretendendo seguir ele certinho, assim. Porque aqui em casa é isso, né? Tem o meu pai e meus irmãos são músicos e minha mãe trabalha em escola, já foi professora, coordenadora, enfim. Aí eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, mas pensei em psicologia ou letras. No fim, foi parar em letras para ser professora de inglês, que era um grande sonho da minha vida de criança. E aí, no meio, eu lembrei, né? Porque eu também tinha o sonho de ser dubladora. E aí eu falei, bom, então para ser dubladora você tem que ser atriz profissional. Então eu fui fazer teatro. Aí me apaixonei pelo teatro. Aí eu fui fazer dublagem. Aí me apaixonei pela dublagem. Aí eu comecei a dar aula. Aí me apaixonei por dar aula. Aí fui fazer não sei o quê, me apaixonei. Entendeu? Aí eu Geminiana, né? Quando Total. acabou, eu olhei pro meu saldo de coisas que eu queria fazer da minha vida e falei, e agora? O que eu faço para encaixar todos esses amores em uma vida normal, entendeu? Porque não dá, tipo... Como que eu volto pro meu script? Meu script não Exato. tinha tudo isso. Porque eu acho que, cara, os scripts na vida servem pra deixar a gente confusa na nossa adolescência, né? Porque, Sim. na real, que depois... Pouco importa ali o que você Nossa. programou pra sua vida. A gente... Depois é o vucu-vucu, né? É uma bagunça. Loucura. Não, e eu acho que Bagunça. é isso, teoricamente, eles ajudam a gente a ficar seguras de que você vai seguir o seu scriptzinho e será feliz e plena e maravilhosa até o fim da sua vida. Só que Que tudo pra vai mim, dar certo, né? exato, pra mim bagunçou muito porque eu queria muitas coisas e aí eu me sentia meio inadequada, sabe? Tipo, eu não tô seguindo script. E agora, sabe? Não tem referência dessa vida que quer ser dubladora, atriz, professor de inglês e mais 1000 coisas, entendeu? Podcaster, blogueira. Amiga, como é que faz? E tudo mais do que a vida trouxer ainda no meio desse Exato. caminho, né? Sim, e isso é engraçado você falando isso, tipo, você falava, como que eu vou encaixar tudo isso, que eu vou fazer, me sentir um peixe meio fora d'água.
Eu sou do interior, e no interior, tipo, ninguém falava muito em fazer teatro, em arte, essas coisas assim, né? Tinha um núcleo muito específico que eu conheci quando eu fui atrás de fazer, mas quando eu comecei a vir para São Paulo, estudar e tal, quando eu voltava com essas informações para lá, tipo, era tudo muito novo e muito diferente para todo mundo. Então, essa sensação de inadequação, quando você começa a encontrar o seu lugar, eu acho que é até um ponto de encontro. Quando você tá achando que você tá fora, quando você acha que você tá totalmente inadequada, quando você acha... Porque sai do seu lugar de segurança, né? Seu lugar de segurança tá dentro do script. Quando você começa a sair dele, que é realmente quando você tá se encontrando, porque você tem de acordo com as suas necessidades, com as suas vontades, que é quando você se descobre, né? Na verdade, esse abismo é um oásis, assim, pelo menos foi pra mim. O abismo foi uma forma de me encontrar, assim, lógico, depois do caos, né, vem a calmaria. Sim, é muito gostoso isso, né, da gente se encontrar, porque eu acho que é um começo muito solitário ali, né? Eu lembro que, cara, um pouquinho antes de eu vir para São Paulo, eu tinha um namorado em Campinas, no meu país, e eu lembro certinho, assim, uns 2 dias antes de eu vir, ele virou para mim e falou: nossa, minha mãe falou que ela tem dó de você, que ela te acha lunática, que você vai para São Paulo nova, vai Credo. Que isso, total, gente? Total, gente. Eu fiquei assim, traumatizada. Que sogra por isso. lixo. Horrível, né? Boy lixo. Sogra boy lixo. Sim, gente, porque eu acho que tem essa coisa também, né? Além disso, de ter. Porque eu acho que a coisa de sentir inadequada, ela também vem porque a gente fica se comparando com a amiga que fez direito e tá ganhando 50 mil reais no emprego dela, ou o cara que trabalha em banco e é ricaço, e você tá tipo, meu, socorro, eu tô aqui nessa carreira louca que eu não sei pra onde que eu vou, entendeu? Ou até blogueiras, né, gente? As blogueiras também é um ótimo fruto de comparação, assim, você fica se comparando, achando que tá tudo errado, você tá fazendo errado. Até porque as blogueiras tiveram um boom bem nessa fase, né? Essa profissão blogueira, que é uma profissão que você pode começar com qualquer idade, tipo, a Maísa começou de neném e agora é, tipo, muito famosa e tudo mais. É uma Maísa nem escolheu isso, né? Maísa foi jogada pra isso. Total. Toda essa profissão blogueira, ela começa muito nova. Então, os frutos, as pessoas começaram a colher muitos frutos muito rápido, muito novas, e que eram, a gente falou até esses dias num outro episódio sobre a coisa da capricho, né? Que começou nessa geração, assim, nessa Total. coisa. Então, a comparação era muito grande, né? Nesse momento de vida ali, entre, sei lá, 18, 21, 22 anos, você tá nessa loucura, é assustador mesmo. Sim. E você vendo as pessoas já fazendo os seus estágios. E eu acho que tem uma coisa também, né, do script da vida que... Primeiro, o absurdo de você ter 18 anos e ter que escolher a sua profissão para a vida. Porque você escolhe e aí rola uma puta pressão e tudo mais. E segundo, que eu acho que às vezes os scripts também, né, chegando aí depois da parte que você já escolheu a sua faculdade, que vem a parte de você ter que escolher a pessoa que você vai casar e ser feliz para sempre, é muito complexo, porque além de ser muito peso, né, pelo menos, desde de pequena assistia muita comédia romântica, queria um namorado, gente, queria um namorado. Fiquei a minha vida inteira buscando um namorado, que era super idealizado, né, porque não era uma pessoa de verdade, e centralizei isso na minha vida totalmente. Tipo assim, minha busca de vida era achar um namorado. E aí, claro, com a vida, muitas amigas maravilhosas ao meu lado, fui me desconstruindo, entendendo que existe toda uma outra gama de coisas, né? A vida profissional, até a vida das amizades, que elas são tão importantes quanto, né? Eu tenho amigas de anos, ou até vocês mesmo, que são amigas mais recentes, que, tipo, gente, vocês são a base da minha vida. Tipo, vocês são muito importantes, sabe? Amiga, eu vou chorar. Também vou. Tô emocionada. Mas, no total, assim, eu acho que rola um... Não sei, eu sinto que, às vezes, num namoro, não rola aquele sentimento de prosperidade que rola nas amizades. Eu acho que no namoro acaba rolando até um sentimento de posse, de... Ela não vai brilhar mais do que eu. Ainda mais falando nesse mundo que vivemos, extremamente machista, onde o homem ainda ganha mais. Sim. Eu acho que acontece muito isso. E acho que quando a gente está numa roda de amigas, ou até de amigos homens, assim, rola isso de junto, né? Rola um movimento de vamos, eu te ajudo a fazer isso, eu conheço alguém que pode te ajudar aqui.
Isso eu acho. Poxa Torcendo vida, junto, né, amiga? Torcendo junto. Torcendo junto. Você falou do negócio de posse, tem essa coisa da posse que é uma ideia muito difícil, porque é o momento que você está conhecendo o mundo, experimentando o mundo. E nesse sentido, os amigos realmente te incentivam mais a viver experiências, a conhecer coisas, conhecer lugares, que no namoro você acaba aprendendo a pessoa para si em muitas vezes, né? Tipo, Namoros adolescentes talvez tenham mais esse caráter, né? Até porque, enfim, são outras épocas. Mas realmente é isso. Eu acabei não namorando quando eu era jovem, mas as minhas amigas eram tudo pra mim. Tudo, tudo. Elas eram. Eu até também. brinquei com umas amigas que eu tenho que o meu relacionamento mais longo foram elas, gente. Não é lindo isso? Amiga, É maravilhoso. Eu acho que tem muito disso, assim. Eu agora pensei, né, falando isso, nessa minha relação dos 15 anos. Eu tinha 15, ele tinha 17, então também já diz muito, né? Bom, e essa coisa de namorar cedo, pra mim, foi muito divisor, assim, porque eu acabei meio que deixando as amigas pra trás, né? E como ele foi meu primeiro namorado de verdade, assim, estou namorando, eu valorizei ele até o que eu pude valorizá-lo. E aí, eu acho que talvez por isso hoje eu valorize mais as minhas amizades e valorize estar sempre com alguém. Porque como eu larguei muito, né? Hoje eu olho já uma mulher madura, depois de 10, 11 anos aí desse namoro, falo, putz, jamais teria feito isso. No meu último namoro também não fiz, já valorizava, era bem mais 50-50 ali. E aí a vida, ela sempre nos surpreendendo, né? Vivi uma grande loucura aí depois, enfim, de relacionamentos, de amizades, acho que a gente começa a prestar mais atenção também em quem é quem. Bom, como já dizia Chorão, né, pessoal? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Esse foi o Brandão, ele nunca tinha vindo, olha só. Ai, Brandão, Brandão, ele chegou. Eu amo muito o Brandão, sou fã. E aí, cara, depois de passar por esse rebuliço aí que eu passei, eu fico pensando como que vai ser o meu retorno de Saturno, porque misericórdia, se for mais louco que isso, amigas, fiquem comigo, hein? É ano que vem já que começa. Pois é. Será? A Vicky é que mais tem que estar, porque eu tô com você no seu, hein, Vitória? Conta pra gente Pois isso, é, pelo amor amiga. de Deus. Olê, dá um panorama, Não. um panorama astrológico aí pra quem não conhece. Ó, pra quem não sabe, então o retorno de Saturno, gente, é um momento de amadurecimento que rola próximo dos 30 anos ali, entre os 27 e 30, porque, assim, tecnicamente falando, o retorno de Saturno é o tempo que o planeta Saturno demora para dar a volta completa em torno do Sol e voltar pro mesmo lugar, assim, vamos dizer, que ele estava do seu nascimento, sabe? E Saturno é um planeta conhecido assim, na astrologia como um pai rígido, vamos dizer assim. Então ele volta para cobrar coisas. E aí, o que você fez? Qual é da tua vida? Ai, socorro. Bora Socorro. lá. Só o que me faltava. Pois é, gente. Eu tô bem nesse momento aí, então, né? Pra quem não sabe, É momento de reavaliar coisas. eu, como a senhora do grupo, tô aqui abrindo as portas desse momento do retorno de Saturno. E, gente, eu não acreditava quando me falavam, assim, que muita coisa podia mudar, que eu não levava a sério. E agora eu tô testemunhando, assim, eu tô levando na cara. E de verdade, assim, muitas coisas começam a mudar, muitas convicções que você tinha começam a se transformar. É crise atrás de crise, gente. Crise de identidade, crise de perspectiva, crise de tudo. Crise de o que eu tô fazendo aqui, será que eu tô na profissão certa? Para onde que eu tenho que ir? E isso pega muito também nas amizades, querendo ou não. Claro. Aliás, eu queria deixar aqui anotado que a ideia da gente falar sobre as amizades na vida adulta, nesse episódio, ela veio de uma maroca. Ou seja, uma ouvinte do nosso podcast. Maravilhosa, que deu um feedback pra gente e pediu pra gente falar sobre esse tema. E a gente achou que ele super casava com essa coisa dos scripts da vida. Bom, e voltando, né, para essa coisa do retorno de Saturno e como isso pega nas amizades, eu tô num momento da minha vida que eu tenho a sensação, posso estar enganada, mas eu tenho a sensação de que as amizades que estão muito consolidadas agora, elas vão seguir comigo por um bom tempo, assim. Mas, ao mesmo tempo, acontece quase que uma limpeza natural, assim.
das pessoas que estão em volta de mim. E eu não brigo com ninguém, gente. Eu sou aquariana com ascendente em Libra, assim, então eu não brigo com as pessoas. Mas eu tô sentindo que tem amizades que vão simplesmente ficando pelo caminho, assim, Que sabe? a vida separou, né? Que a vida separou, que é um filtro mesmo, né? É um filtro. E é isso, gente. A gente vai ficando velha, a gente também quer selecionar, entendeu? Sim, amiga, eu acho que também tem o lance de, tipo, das afinidades, né? Quando você vai, quanto mais você vai se conhecendo ao longo da sua vida, você vai descobrindo o que você gosta e se aproxima de pessoas que gostam, que têm os mesmos interesses que você. Então, naturalmente, a gente vai seguindo outros caminhos, enfim. Como na escola, a gente não tem isso, né? Na escola tá todo mundo ali, foi todo mundo colocado ali, são aqueles amigos que você vai fazer independente dos seus interesses. São essas pessoas que você vai conviver ali durante um ano inteiro, todos os dias, durante 5 horas por dia. Então não tem nem como você pensar em outras amizades que não sejam essas, ou outros lugares que você frequenta, né? E que na Até vida porque... adulta vai se diluindo essas amizades, ou vão ficando em lugares muito especiais, lugares muito específicos, né? Até porque na escola a gente não tem ainda interesses formados, né? A gente se interessa pelo que é apresentado, a gente não descobre nada. Total, Bibi. E quando eu penso nisso, eu penso que quando eu estava na escola, eu estudei durante um bom tempo em escola particular, não era nem uma escola super cara, mas era uma escola particular lá. E o que era me apresentado eram só, tipo, pessoas brancas convivendo naquele ambiente, as minhas referências eram todas essas, e eu cresci baseada nisso, assim, tipo, inclusive os professores falando, tipo, ai, você não precisa disso, sistema de cota, o que é isso? Imagina, você é inteligente o suficiente, você é uma das melhores alunas da escola. Então, quando fala disso, assim, quanto que essas referências únicas e fechadas da escola influenciam na nossa vida, de modo geral, né? Porque foi só quando eu cresci, que eu saí de lá, fui para outro lugar, criei outras referências, criei outros interesses, fui apresentada a todo um outro contexto, que eu entendi o quanto que a branquitude naquela época influenciou na minha vida, sabe? Dentro daquele lugar que eu não tinha esse interesse de escolha, enfim, esse poder de escolha, né, na verdade. E que agora eu tenho toda essa consciência diferente, graças às novas amizades que eu fiz. Total, amiga. Total, né? E tem também uma parada do que nos é ensinado, né? Na própria educação. A metodologia que se tem na escola, né? Uma metodologia branca, uma metodologia europeia. Então, também eu cresci entendendo a minha identidade. Sim. Claro que no outro lugar, mas assim, eu entendo de onde vem a minha família, entendo várias coisas. Imagino que para uma pessoa negra, não tem esse entendimento de si, né? Em sala de aula, ali, enquanto tá todo mundo se formando e se entendendo, fica um pé para trás aí de uma parte da história que não é contada, né? Total. Acho que isso também forma pessoas, né? É uma época de formação ali. Total, amiga, é bem isso mesmo. Para mim, fez bastante diferença entender o outro lado da história, né? Que nem aquele TED da Chimamanda, que ela fala dos dois lados da história. Sempre tem os dois lados da história, né? E que na escola eu sinto que a gente é muito apresentado para um lado da história. E como se uma história única, né? Não que tem um lado e nós não conhecemos o outro. Não existe outro lado. É assim e ponto. Sim, amiga, exatamente. O perigo da história única. Exatamente. Nossa, gente, total. Eu acho, na verdade, esse tema mega importante a ser discutido. E também é um tema bem revoltante, porque a gente vê como a nossa educação realmente é eurocêntrica, né? E centralizada. E eu queria, na verdade, voltar para a coisa das amizades, porque eu acho que na escola a gente é engraçada nessa coisa de se relacionar, porque a gente também tem um lugar de afeto, né, amiga? Porque é tão ingênuo, a nossa amizade é tão ingênua que fica, né? Total. Porque não é por esses lugares que se pautam as relações nesse momento. É pelo que você sente com uma pessoa, com a outra, independente de qualquer coisa, né? Esse contexto é um outro olhar. Sim. Por exemplo, tem muitas amigas da escola que eu amo muito, mesmo, assim, muito fortes e tal. Mas como é isso? Como a gente começou juntas na escola, e naquela época a gente tinha coisas em comum, hoje em dia a gente cresceu e cada uma foi para um lado, sabe? As minhas amigas parecidas comigo são as que eu fiz mais velha. As que eu tinha da escola é outra coisa, tipo, que pra mim é a mesma realidade. Tem tanto carinho quanto, eu amo elas muito, elas são muito importantes pra mim, mas é um outro lugar de amizade, assim, que acho que isso também é interessante, né?
Sim, amiga, e acompanhando as amizades de vocês, com as amigas de vocês, e pensando agora nas minhas amizades do colégio, eu fico pensando que essas amizades se mantêm porque a gente fica vibrando pela vitória, pelas conquistas da vida da pessoa, em marcos bem pontuais do que ela acredita para a vida dela, sabe? Isso é Sei lá, um verdade. casamento, um filho, um noivado. Eu brinco com as minhas amigas da escola, que são muito minhas amigas até hoje, e toda vez que a gente se encontra, a gente senta na mesa, eu olho pra cara delas e falo, gente, se a gente não tivesse estudado juntas desde os 8 anos de idade, a gente não seria amigas. Eu mantive muito, muito próximo essas amigas da escola. E eu falo isso pra elas, eu falo, porque assim, eu olho pra elas hoje e as nossas afinidades são mínimas. As nossas afinidades são mínimas, em todos os sentidos, assim. Mas tem muito amor e tem muito carinho. Tudo. Então eu acho que é uma amizade que tem uma base muito forte, Total, sabe? Sim, amiga. Tem uma base muito forte e uma respeita muito o trajeto da outra. É muito lindo também. Eu acho muito engraçado, assim, ver vocês falando de amizades da escola. Que, cara, eu não tenho nenhuma amizade, assim, de... Claro, acompanho a vida nas redes sociais, mas de amiga, eu não tenho nenhuma da escola. Eu tenho uma só do terceiro colegial, a Maiara, que de vez em quando, assim, é uma amizade que a gente fica muito tempo sem se falar, daí a gente se encontra como se nada tivesse acontecido. Ai, amo. Essas são ótimas. Ela vai nas peças, ela escuta aqui, ela é super presente na minha vida, eu sou super presente na vida dela. Mas as amizades que eu tenho, assim, de um grupo de amigas da infância são as meninas do meu prédio. E é isso, assim, uma virou engenheira, outra é jornalista, outra é psicóloga, enfim, são... Sim. Cada uma foi para um canto, mas a gente segue juntas, assim, sei lá, são quase... Tem uma que é quase 20 anos de amizade. E a gente segue muito ali presente também, é na parceria. Porque eu acho também que são essas amizades que nos dão uma força para ir, né? A gente precisa de pessoas que conhecem o nosso maior interior de Sim, tudo, amiga! né? Ai, como eu Isso é amo. lindo! Eu falei isso esses muito dias pra uma lindo. amiga também da escola, que o que mantém, exatamente, eu conheço sua essência, eu te conheci com 6 anos, sabe? A gente não era ninguém, a gente descobriu a vida juntas, então... É uma amizade ingênua, né? Não tem interesses Total. por trás, E vai é muito afetivo. transformando. Sim, vai transformando ao longo do tempo, né? Elas vai crescendo junto. É muito lindo isso também. Total, o pau quebra direto no grupo do WhatsApp, mas passa depois de 5 minutos, assim. Mas na foto do casamento tá todo mundo junto, Tá feliz. todo mundo. É isso aí. Se não tiver. Ai, se Ai, não ai, tiver. Não, e tem as idealizações, né, também. As idealizações das amizades, que eu acho que, assim, gente, não é vida real. Que é muito o que a gente vê em seriados, né? Ai, Seriados sim. que fizeram muito sucesso, como Friends, enfim, e muitos outros aí. Que assim, gente, é tudo muito lindo, mas não é vida real. Cuidado entendeu? com o que vai Não falar tem de como. Friends, hein? Que eu sou a defensora. Falando em Friends, pra gente poder defender o seriado, eu Obrigada, gostaria de amiga. dizer que, pra quem não sabe, eu e Bia vivemos basicamente Verdade. como Friends. Porque Basicamente. a gente mora no mesmo prédio, cada uma no seu apartamento. Mas... Na nossa suíte, né, amiga? Mas é isso. É importante entender que assim, é a exceção da exceção da exceção, né? Sim. A não ser quando você literalmente tem esse privilégio de morar literalmente no mesmo prédio de uma amiga sua, a gente tem que aceitar, gente, e normalizar, né? Puxando aqui o nosso episódio passado, normalizar que tá tudo bem você ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ver aquelas amigas que são muito suas Sim, amigas. super. Tá tudo bem você não conseguir estar ali o tempo inteiro pra todo mundo. Porque, gente, a vida é difícil, Sim, né? tudo Se a gente- ótimo, né? É puxado. Mas eu tenho um grupo de amigas que são Mas- as amigas, que elas são essas amigas meio da vida e foi juntando várias, assim, enfim, são várias histórias diferentes que se juntaram. E a gente, quando dava pra sair de casa e tudo mais, tinha uma época que a gente conseguia se ver, tipo, uma vez por semana, mais ou menos, num barzinho, era maravilhoso, botar o papo em dia. E é isso, umas vinham, umas não, tipo, porque é isso, a vida é muito cheia de coisas. E era sempre revigorante, porque também tem isso, né? Tipo, as amizades, se você consegue abrir um espacinho pra ver suas amigas queridas, a sua vida fica muito melhor, juro. Era tipo, às vezes eu tava mega estressada, mega cansada, eu ia lá no barzinho com as amigas e eu voltava plena, maravilhosa, pronta pra mais. Ah, é um respiro. Ai, isso eu tenho Super, assim. um respiro. Eu fico com muita vontade de ter isso, porque essas minhas amigas de Campinas, cada uma foi para uma cidade, porque Sim. cada uma foi fazer uma faculdade. É que eu acho que essa coisa de ser do interior também pega muito, né? Pega. Como eu e a Manu somos É, as duas verdade. de São Paulo, querendo ou não, pelo menos as minhas amigas todas continuam em É. São Paulo. Uma só que foi pro Rio.
mais facilita, É, né? eu Já tá num grande centro. Eu perco muitos eventos, assim, das minhas amigas, porque é isso, eu não consigo estar lá sempre, porque eu tenho os meus compromissos aqui, enfim. Sim. E só uma coisa, gente, que assim, eu tava falando do negócio da gente morar aqui no prédio e tal, e sobre como que morando aqui, né, quarentena e tudo mais, também fez a gente criar amizade aqui dentro do prédio, já sendo adultas, com um amigo nosso, o Edu, que escuta todos os nossos episódios. Beijo, também. Edu! Porque talvez se não fosse isso, né? Se não fosse a quarentena e tudo mais, a gente também talvez não teria ficado amigo, porque os nossos interesses não são tão interesses tão comuns assim. E que aqui uniu, e o fato de ser adulto, de também se investigar e se interessar um pelo outro, faz com que a gente crie esses novos laços em outros contextos todos, né, da vida. E também a gente acaba meio que ressignificando a nossa estadia não, né? A nossa vivência aqui nessa quarentena, porque só nós duas, tudo bem que a gente já se reinventa bastante, assim. Acho que as amizades na vida adulta tem disso também, né? A gente acaba tendo mais consciência. Com ele, a gente faz coisas que a gente não faz sozinha. Sim. Cada amizade é uma amizade, né, amigo? Aí tem aquelas pessoas que você gosta muito e que elas são suas amigas, mas que não é uma amizade tão profunda. Aí os papos vão ser outros. Colegas, né? Famoso os colega. Os papos vão ser outros. Você vai se abrir até um lugar tal, você vai se abrir inteira, mas você vai contar uma fofoca X. E todos são válidos e todos, tipo, têm o seu valor e sabe? Isso que vocês estão falando me fez pensar uma coisa que talvez seja meio comum a todo mundo, assim. Eu vejo muito nas minhas amigas de infância, minhas amigas da escola, como eu falei, que cada uma seguiu um caminho, cada uma tem a sua forma de pensar, a sua forma de se colocar no mundo. E eu acho que uma coisa muito importante para você manter essas amizades é você respeitar e você tentar entender o caminho de cada um. Porque eu não posso querer que uma amiga minha de infância pense igual a mim, sendo que ela tá num caminho outro, entendeu? Sendo que ela convive numa outra bolha, sendo que ela convive com outras pessoas. É óbvio que as ideias dela vão ser diferentes da minha. Mas aí é isso, gente. Se eu quero manter essa amizade, eu tenho que respeitar o caminho dessa pessoa, né? E até óbvio, não tô falando pra aceitar absurdos, não isso, mas pra entender, assim, e até pra pessoa. gente não ficar chateado, né? De talvez divulgar um trabalho que não seja a vibe daquele grupo de, sei lá, várias outras coisas, né? Sim. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, quem falou foi a Ana, que inclusive foi meu biscoito do episódio passado, que a felicidade extrema, ela nunca vai estar ligada a mim, ao meu próprio umbigo, à minha própria felicidade. Óbvio que a gente acontece coisas felizes com a gente e a gente fica feliz por nós mesmos. Mas a felicidade extrema, ela sempre vai ser em relação a outra pessoa. Isso eu acho importantíssimo, gente. Aprendam a ficar felizes pelos seus amigos. Sim, isso é muito importante. Eu vou lançar uma pergunta que eu pensei aqui agora. Será que talvez também essa felicidade do outro não tenha a ver que a gente não vê os corres, a gente não vê o quão puxado é? Porque quando a gente vai conquistar alguma coisa, é difícil, né? Tem muito obstáculo, é muita coisa. E quando a gente não faz Tem parte... um trajeto todo. Quando a gente não faz parte dessa construção, a gente vê só o produto final. Então é mais fácil da gente sentir alegria, né? Mas, na verdade, tem duas coisas pra falar. A primeira é que talvez também seja ao contrário. Você viu quanto a pessoa estava lutando por aquilo e viu que ela chegou e falou, cacetada, que ótimo. E a segunda coisa que eu ia falar é que tem uma outra coisa que eu acho muito legal também, que às vezes, tudo bem, você pode até ficar feliz por você mesma, mas que seja com outras pessoas para compartilhar. Somos seres coletivos. A gente precisa viver em grupo para ser feliz. E eu acho que compartilhar nossas alegrias com outras pessoas faz a coisa ser ainda mais feliz, né? E conforme a vida vai separando a gente, né? Não separando, mas fisicamente separando, as amizades também acabam morrendo algumas, né? Você vai ficando meio, cara, não sei se vale a pena manter esse contato, que aí é isso, não entra nem na felicidade, não entra nem na fofoca, não entra em lugar nenhum. Será que vale a pena também, né? Daí acaba dando uma certa preguicinha, e aí a amizade morre naturalmente, eu acho, né? Nossa, amiga, e eu acho, às vezes eu fico com um pouco de dificuldade de lidar com isso, não sei se é minha lua em câncer um pouco apegada, eu sinto que eu tenho que lutar pelas amizades, sabe? E às vezes não precisa insistir, sabe?
E é difícil Sim. aceitar, não que seja fácil, é dolorido. Nossa, eu sou o oposto. Aceitar que a pessoa às vezes não faz mais parte da sua vida e vocês não têm mais em comum. E tudo que vocês viveram, tipo, foi lindo, bacana, pegou, guardou, tá aqui no coração, não vai deixar de existir. O que eu vivi com essa pessoa, o que eu aprendi. É como um término de relacionamento, só que eu acho que é mais dolorido, porque uma amizade você sempre julga que vai ser pra vida toda, né? Você nunca faz uma amizade pensando que ela vai acabar. Enfim. Verdade. Total, amiga. Me fez lembrar da minha primeira melhor amiga da escola, a Giovana. E eu e a Giovana fomos assim, carne e unha. E aí a gente nunca mais se falou. De vez em quando a gente se fala, mas também foi uma amizade que morreu, de não temos absolutamente nada em comum. Tá tudo bem, é um lugar no coração, né? E eu lembro até hoje como a gente ficou amigas. É muito engraçado. A gente começou brigando, na verdade. Sempre, né? Revoltada, eu. Louca. A Lu em Ares, revoltada. Começamos brigando pela fila de basquete na aula de educação física. Lembro certinho disso. E eu sempre brinquei, assim, que eu nunca fiz amigos, na verdade. Os amigos que me fizeram, que me encontraram. Porque eu era muito, muito, muito tímida. Tinha essa também. Eu era muito tímida, então eu não falava com as pessoas, né? Então elas que vinham até mim, as amizades surgiam a partir disso. Até hoje, um pouco, na verdade, as amizades que vêm até mim. Eu sou muito ruim de amizade, flerte, qualquer coisa que seja nas Flerte relações. não, amiga. Você não é ruim de flerte, não. Você é ótimo. Amiga! E aí eu fico me perguntando, assim, até hoje, né? Como que eu faço pra fazer amizade? Como que eu inicio uma conversa com alguém? Porque eu falo muito, eu sou tagarela, acho que todo mundo já percebeu isso. Falo demais, mas, cara, eu não sei me aproximar das pessoas. Eu tenho uma dificuldade, assim, bizarra com isso. Eu sinto que na vida adulta, o lance da amizade, ela se dá muito pelo encontro de vulnerabilidades, sabe? Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho também, a gente consegue expor melhor as nossas vulnerabilidades, nossos medos, em vários aspectos da vida. E esse encontro de vulnerabilidades gera identificação, né? Você se identifica pela vulnerabilidade do outro, o outro se identifica pela sua vulnerabilidade, e aí é quase como tipo, ai, amigo, vamos juntos. Total. E tanto que quando nas conversas, quando você conhece alguém adulto, né, e você tá contando, ai, porque eu sou muito assim, aí a pessoa vira e fala, oh, eu também, nossa, meu Deus, eu sinto muito isso, todas as minhas relações acontecem, lá. Então, eu acho que é um ponto de encontro que você tem que estar muito disposto a se expor também, né? Sim. A gente falou isso também em outros momentos, eu e a Bia mesmo, a gente virou amiga justamente descobrindo pontos vulneráveis ao longo da vida. Que só agora, com 26, eu reconheço que eu tenho todos esses pontos de vulnerabilidade, e aí a partir deles a gente encontra pontos em comum e desenvolve toda a vulnerabilidade do momento e consegue seguir uma amizade, né? Eu acho que se por um lado tem um lugar que a gente fica mais exigente na vida adulta para fazer amizade, por outro eu acho que é isso, as amizades que vêm, elas também vêm muito mais certeiras, né? Porque você escolheu a pessoa de acordo com o que você acredita, enfim, tem mais a ver com você, talvez. E eu acho que em termos práticos de como fazer amigos na vida adulta, eu diria que cursos, rolês que você dá, né? Por exemplo, eu e a Vicky mesmo, a gente se conheceu no curso da Magil, acho que foi, né, amiga? Foi. Então é isso, sabe? São coisas que você vai frequentando, que você vai conhecendo pessoas, trocando uma ideia no Instagram. Vixe, eu tenho várias Insta-amigas, sabe? E por aí vai, assim. Vai meio naquilo que a gente falou antes, né? Que existem amizades para diferentes tipos de coisas, assim. Eu acho que pega essa coisa dos interesses. De você entender, tipo, tá bom, então essa pessoa é para fazer esse tipo de coisa, porque a gente tem esse interesse parecido. E isso é um ponto importante, eu acho. Destacar esses interesses. Acho que sim, mas eu também acho que às vezes não. Às vezes, acho que não necessariamente a gente tem que ter coisas em comum ou tem que ter interesses em comum. Às vezes eu acho que a distância também é uma coisa que une. Nossa, poética, gata. Demais, poética, amiga, nossa. demais. E eu fiquei pensando assim, né, que realmente eu tenho amigos que não têm absolutamente nada a ver, mas são pessoas que é gostoso de conversar, são pessoas que a gente compartilha nossas diferenças e aí um entende o outro. Rola, acho que mais uma empatia do que uma identificação. Super, de se sentir, e tem a ver, eu acho que com as vulnerabilidades, né? Não, e eu quero acreditar, sim, de verdade, do fundo do meu coração, que as coisas mudaram nos últimos anos.
Porque, bom, todas nós temos mais ou menos a mesma idade, assim. E quando a gente estava lá nos anos 2000, né? Nos nossos tempos de escola, era uma competição absurda. Não sei com vocês, comigo, muito, assim. Mesmo com as amigas, melhores amigas. Tudo era uma competição. Era sempre a competição de quem era a mais bonita, de quem era a mais popular, de quem tinha mais homem atrás, sabe? E aí, isso também dificulta muito, eu acho. Mas eu acredito que as coisas estejam mudando. Sim, e você tá falando isso, né, Vicky? Eu até lembro de uma amiga que eu tive, enfim. Mas eu lembro dela falando que ela, graças a Deus, dizia ela na época, que ela era amiga só dos meninos. Porque as meninas eram muito fofoqueiras e não dava pra ser amiga de menina. E assim, eu confesso que o meu grupo de amigas, a gente não era tão pop e tudo mais. Então, a gente sempre teve um ambiente saudável, assim, eu e minhas amigas. Porque a gente acha que era um pouco mais infantil também e tudo mais. Mas existia, assim, em tudo, né? Isso da amizade feminina ser uma competição sempre, não sei o quê. Era bem complicado. E a escola mesmo proporcionava isso pra gente, né? Com competições de meninas mais bonitas, meninas mais inteligentes, meninas mais populares. Sabe, amiga, que eu lembrei? Essas coisas de escola, Miss Caipirinha, a noiva da festa junina. As crias dos anos 90, né, gente? Os anos 90, ali, início dos anos 2000, foi muito cruel com a gente. Muito cruel. Crescer nisso, e aí... Putz, depois, né, da adolescência, descobriu que é a sororidade, descobriu Nossa, que Deus é mais. ser amiga de mulher, que tá tudo bem, assim, ninguém quer roubar o seu lugar em lugar nenhum, cada uma tem o seu lugarzinho, Uma está ajuda a tudo bem. outra. Uma ajuda a outra. Deus Cresce é mais. ela, né, meio de mãos dadas, assim, de estamos juntas, vamos... Seu namorado é um otário, eu tô aqui pra te ajudar, não é porque eu quero pegar ele, eu quero só te falar que ele é um otário, né? Sim. Que a Avril Lavigne ensinou pra gente que a gente tem que querer o namorado da outra. Quem lembra da música Girlfriend está entendendo o que eu estou falando. Nossa, quem não lembra, vai lá procurar. Bom, eu acho que o resumo de tudo isso, uma coisa que a gente tem que pensar é justamente isso, né? Como a gente ressignifica essas relações, especialmente das amizades entre mulheres. E de como a gente elimina esse sentimento de competição que existe. Sim. E torce por elas, né? Que é o que a gente já tinha falado antes. Em vez de ficar competindo, por que não torcer para a sua colega que está alcançando o mundo? Sim, de mãos dadas sempre, gente, subindo a escada da vida. E agora é a hora do biscoitinho. Bom, e o meu biscoito de hoje vai ser um biscoito literário. Vai ser um livro que se chama Tudo Nela Brilha e Queima, que é da Riane Leão. E esse livro é uma das coisas mais lindas que eu já li, porque eu sinto que quando eu leio ele, é quase como se ela me desse um abraço. Que ela comunica num lugar muito sensível com quem lê, e eu uso ele quase como um oráculo, assim, quando eu tô feliz ou quando eu tô triste, eu abro ele numa página aleatória e aí leio aquilo e me divirto, choro, me emociono. Bom, eu vou entrar nessa onda aí do biscoito literário e também vou indicar um livro. O livro que eu vou indicar é um dos livros que eu li agora na quarentena, se chama Conversas entre Amigas, da Sally Rooney. E um livro muito gostoso de ler. Ele fala sobre amizade, ele fala sobre amor, e ele vai ilustrando as fases assim do amadurecimento dessas duas personagens principais, que são duas amigas, também duas ex-namoradas. Então, fica a dica, leiam, porque é muito bom. Acho que estamos todas na mesma vibe aí do biscoito literário. Eu também trouxe um livro, que é um livro da Jut Jut, chama Tá Todo Mundo Mal. E é um livro de contos que ela escreveu, ela tinha acho que 25 anos, se não me engano. E são contos da vida dela, assim, o que ela passou com a família, com a amizade. E ela relata, assim, muitos dramas da vida que a gente passa, a gente acha que a gente tá sozinho, né? Dá um abraço também, assim. É um livro muito interessante, acho que vale a pena. Arrasaram. Bom, o meu não é literário, mas também é escrito, aquelas. É um texto que uma amiga me indicou, da Medium, que chama O que a não monogamia tem a ver com as amizades.
reflexões sobre o sistema monogâmico como hierarquizador de afetos, de uma moça chamada... chiquérrima, chamada Mariana Bastos. Bom, o que é esse texto? Esse texto é basicamente ela falando, e aí eu tô simplificando muito, que a gente centraliza muito, o que a gente até falou aqui, né? A gente centraliza muito a nossa vida no amor romântico, né? Nessa ideia de que é isso, que a gente tem que achar uma pessoa e essa será a pessoa para todo sempre. Aí ela vem falar pra gente que a não monogamia, ela não significa você sair pegando geral, ela significa você incluir na sua vida emocional e tudo mais as amizades. Como se a não monogamia englobasse também as amizades. E bom, gente, é isso. A gente falou aqui muito sobre amizades, as nossas primeiras amizades. Né? A gente falou aqui sobre muitas coisas e a gente queria deixar a pergunta para vocês. Quem foi a sua primeira amiga? E a sua primeira decepção? Enfim, quais foram as suas primeiras vezes de coisas da vida?